senhor vice-presidente, por gentileza, a gente tem tido contato com alguns parlamentares da região norte, da Amazônia Legal, e eles nos relatam uma preocupação muito grande com relação à propagação do novo coronavírus naquela região, especialmente agora que o Amazonas registrou sua primeira morte. Há uma preocupação com a disseminação dessa doença no interior da região norte da Amazônia Legal por conta da ausência de condições sanitárias naquela região e também por conta das populações tradicionais que são mais suscetíveis a estes riscos de saúde. Com relação a isso, o Conselho pretende ter algum tipo de ação concreta sobre essas populações e o interior da Amazônia? Muito obrigado pela pergunta aí, André. Nós criamos, no âmbito do Conselho, uma subcomissão de saúde e cidadania, exatamente para trabalhar inicialmente nessa questão da possível e provável disseminação do Covid-19 na região da Amazônia, notadamente, como você colocou, no interior da Amazônia, onde o atendimento é precário, existem populações ribeirinhas, né, que os braços do Estado chegam de forma um tanto quanto deficientes. Então, a partir dessa subcomissão, que também terá um olhar muito claro para a questão das populações indígenas, né? E aí o representante do Ministério da Saúde nessa comissão é o secretário de Saúde indígena e, óbvio, né, trabalhando junto com as secretarias de saúde dos governos estaduais. Né? Nas minhas viagens que fiz a cada um dos governadores, nós trabalhamos e tocamos nesse assunto, e semana que vem, na reunião que eu vou fazer com os governadores, eu vou enfatizar essa questão. Seguimos com a pergunta da jornalista Daniele Popó, da TV Brasil, Voz do Brasil, sobre resultado do primeiro encontro e medidas a serem tomadas à frente. Por favor, Daniele. Obrigada, boa tarde, vice-presidente. No documento que foi apresentado agora, um dos itens fala sobre a necessidade de ação imediata desse Conselho. Bom, eu vou perguntar exatamente sobre essa reunião de hoje e sobre essa atuação do Conselho. Como é que vai ser essa atuação imediata, tendo em vista aí essa crise com relação ao coronavírus? O que será essa atuação imediata nos estados que fazem parte da Amazônia Legal? Preciso explicar isso, vice-presidente. Muito obrigado pela pergunta, Daniele. Nós apresentamos hoje ao Conselho o planejamento estratégico que foi realizado pela equipe da vice-presidência, no sentido que o Conselho concordasse ou não. O Conselho todo apresentou algumas, digamos assim, pequenas considerações. Então, de uma forma geral, esse planejamento foi aprovado e, consequentemente, as ações, a nossa proposta de ações imediatas. Nós elegemos, dentro de toda a série de problemas que existem na Amazônia, como prioridades o combate ao desmatamento e às queimadas ilegais, bem como a questão do combate à epidemia do Covid-19. Então, entre as 8 ações imediatas, eu destaco a implementação do Plano de Comunicação Social, a ativação do Gabinete de Prevenção e Combate ao Desmatamento e às Queimadas Ilegais, a ação de prevenção à expansão do Covid-19 na Amazônia Legal, o acompanhamento da execução do Programa Floresta Mais, que está sendo assinado entre hoje e amanhã, que é um apoio, um convênio com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que em torno de 100 milhões de dólares, a reativação do Fundo Amazônia e o financiamento internacional, o fortalecimento da Organização do Tratado de Cooperação Amazônico, o fortalecimento do núcleo da Força Nacional Ambiental e bem como trabalharmos junto ao Congresso Nacional no sentido de aprovar as propostas de emenda constitucional e outras legislações que são pertinentes à Amazônia. Então, são essas 8 ações imediatas
que foram aprovadas pelo Conselho e que serão implementadas desde já. Seguimos com a pergunta do jornalista Daniel Wettermann, da agência Broadcast Estadão, sobre as medidas adotadas na região quanto ao coronavírus. Por favor, Daniel. Boa tarde, vice-presidente. Eu gostaria que o senhor detalhasse quais serão as ações de combate ao Covid-19 na região. O governo vai levar testes para essa população, que serão testadas as populações ribeirinhas, as populações indígenas. Quais serão as ações para evitar a expansão de casos na região que tem acessos, mais difíceis do que o restante do país? O senhor falou da reativação do Fundo Amazônia, também gostaria de um detalhamento. Muito obrigado. Muito obrigado pela pergunta, Daniel. O que nós colocamos aqui, né? Nós pretendemos a instalação de postos avançados de saúde, né? Então, olhando assim, de Nordeste, percorrendo toda a calha norte, chegando até a parte sudeste ali da Amazônia. Então, em Oiapoque, lá no Amapá, na divisa na fronteira, com a Guiana Francesa, em Ipiranga, Vila Bittencourt e Tabatinga, ali no oeste do Amazonas, na fronteira com a Colômbia e com o Peru, em Bonfim, Normandia e Pacaraima, lá em Roraima, nas fronteiras com Guiana e Venezuela, em Assis Brasil, Brasileia e Plácido de Castro, no Acre, na fronteira com Peru e Bolívia, e Costa Marques e Forte Príncipe da Beira, em Rondônia, na fronteira com a Bolívia. Então, esse é um monitoramento para buscar impedir o ingresso de pessoas que venham dos nossos países, nossos vizinhos fronteiriços, portando já essa enfermidade. Por outro lado, na questão do interior da Amazônia em si, essa população ribeirinha ela já está praticamente isolada, dentro do regime de isolamento social, distanciamento social, que é o que está pregando o nosso Ministério da Saúde. O que nos preocupa, e aí nós vamos buscar o trabalho da Marinha do Brasil, é o controle das embarcações que navegam pelos rios amazônicos, que são essas embarcações, os famosos regatões, que fazem o comércio e que levam as pequenas necessidades dessa população. Então, esse controle nós teremos que acionar as capitanias dos portos e, óbvio, os governos estaduais já tomaram suas medidas também em relação à questão do distanciamento, do isolamento. Em relação ao Fundo Amazônia, é óbvio que nós precisamos de financiamento, principalmente no momento onde grande parte dos recursos do Estado brasileiro estarão voltados para a região mais populosa. Então, essa busca do financiamento para destravar o fundo que ficou travado o ano passado, já conversamos aqui no âmbito do Conselho, vamos então avançar no diálogo com os governos da Alemanha e da Noruega, e reativação plena do Comitê de Funcionamento aí do Fundo Amazônia, o COFA, para que a gente possa então ter acesso pleno a esses recursos. E óbvio que a distribuição de testes, ela segue a normativa do Ministério da Saúde e nós temos um representante do Conselho, e temos uma subcomissão que vai fazer então esse enlace com o Ministério. Prosseguimos com a pergunta da jornalista Paula Ferreira, do jornal O Globo, sobre orientações a respeito do novo coronavírus. Por favor, Paula. Boa tarde, vice-presidente. O senhor mencionou as medidas de isolamento social, encomendadas pelo Ministério da Saúde. Mas ontem, em pronunciamento oficial, o presidente recomendou que haja a volta das atividades escolares e atividades comerciais. Eu gostaria de saber se o senhor concorda com essa posição dele ou se concorda com a posição do Ministério da Saúde, com as orientações. E em relação à cooperação que o senhor citou com os governos, se os atritos do presidente com governadores podem atrapalhar eventualmente essa coordenação aí na área da Amazônia. Muito obrigado, Paula.
questão a posição do nosso governo, por enquanto, é uma só. A posição do governo é o isolamento e o distanciamento social, né? Está sendo discutido, e ontem o presidente buscou colocar, né, e pode ser que ele tenha se expressado de uma forma, digamos assim, que não foi a melhor, né, mas o que ele buscou colocar é a preocupação que todos nós temos, não é, com a segunda onda, como se chama nessa questão do coronavírus. Nós temos uma primeira onda, que é a saúde, agora temos uma segunda onda, que é a questão econômica, e uma vez que toda a atividade econômica cesse e o país praticamente caia numa anomia, podemos correr o risco, não é, de uma forte inquietação social, principalmente nas áreas mais vulneráveis. Mas o que fica claro é que a posição do governo, até o presente momento, é pelo isolamento e pelo distanciamento. Ainda vai se discutir questão de prazos, até onde isso deverá ser levado da forma como está sendo colocada, a mais estrita possível. Em relação ao relacionamento com os governadores da Amazônia, eu pessoalmente estive com cada um deles, né? Não foi aquela, não, vem aqui, eu me fiz uma videoconferência, não. Fui pessoalmente a cada estado, expliquei a eles os objetivos, expliquei a eles qual seria a participação dos governos estaduais e, em consequência, tive a melhor resposta possível de todos esses governadores. Na próxima semana, né, por razões óbvias, eu vou ter que fazer uma videoconferência para transmitir aos governadores todas essas decisões do Conselho e ouvir deles aquilo que eles consideram que deve ser mudado. E nós mudaremos, obviamente. Muito obrigado. Dando prosseguimento à nossa entrevista, teremos a pergunta do jornalista Haroldo Medeiros, da TV Mascate, sobre o Centro de Biotecnologia da Amazônia. Por favor, Haroldo. Boa tarde, vice-presidente. Eu gostaria de saber se o Conselho tem algum plano para o Centro de Biotecnologia da Amazônia. Muito obrigado, Haroldo. Nas minhas andanças, né, eu estive lá em Manaus, né, e tive a oportunidade de visitar o CBA. Né, o CBA é uma estrutura que já está instalada há algum tempo, né, e todos nós sabemos que na questão, né, do desenvolvimento sustentável, a pesquisa é fundamental. E o CBA já, como eu falei, de algum tempo ele vem trabalhando nessa questão de pesquisa. O que falta é que essa pesquisa, posteriormente, entre em escala, seja devidamente difundida e, a partir daí, chegue, né, às populações que necessitam, então, de ter uma forma de ganhar a vida, né, explorando de forma sustentável a área da floresta onde habitam. Então, eu considero, né, o Conselho considera, né, que o CBA, assim como outros institutos de pesquisa que existem na Amazônia, terão um papel fundamental dentro da Comissão de Desenvolvimento Sustentável, que está capitaneada pelo Ministério da Economia. E dentro da própria visão do Ministério da Economia, né, o que a gente sabe é que o capital humano, ou seja, né, as pessoas que vão trabalhar nessa área, tem que receber uma assistência técnica. Então, isso é fundamental. E alinhando ainda ao capital humano a questão do ambiente de negócios e, óbvio, de um financiamento, né? E aí entra o papel do Fundo Amazônia para que a gente consiga, então, com base nas pesquisas desenvolvidas pelo CBA, efetivamente levar um avanço em termos de renda para a população ribeirinha da Amazônia. Seguindo, teremos a pergunta do jornalista Alessandro de Moraes, da Record, também sobre o Centro de Biotecnologia da Amazônia. Por favor, Alessandro. Perdeu passagem. Olá, presidente, boa tarde. Eu sou perguntado, o senhor respondeu boa parte do que foi tratado aqui, e eu gostaria de saber o seguinte: nós estamos fazendo essa reportagem hoje justamente da repercussão que o presidente Bolsonaro anunciou em relação a essa possibilidade de as pessoas saírem de casa, e houve também uma repercussão no legislativo, executivo,
secretários, governadores, todo mundo repetir não é para sair de casa, enfim. O que a gente poderia falar para essas pessoas em relação a isso? Né? O senhor falou que é para seguir o ministério, mas muita gente está criticando, enfim, queria que o senhor dissesse isso, já que nós estamos aqui com o senhor, é uma ótima oportunidade. Eu volto a dizer, né, conforme já toquei aí num colega seu, viu, Alessandro, né, que o presidente, ele está, por enquanto, dentro da política que foi traçada. Qual foi a política traçada? A política sugerida pelo seu principal assessor na área de saúde, que é o ministro da Saúde. É a forma como o presidente Bolsonaro trabalha. Agora, ele, né, tem essa preocupação enorme com o verdadeiro desmantelamento da economia e, em consequência, né, das pessoas que vivem, né, nas áreas mais pobres e vulneráveis do nosso país, da noite para o dia, mesmo que o governo coloque R$100, R$200, R$300 na mão dessa pessoa, ela chegar num supermercado e não ter o que comprar, porque não está sendo produzido nada. Então essa foi a preocupação principal dele. Né? Isso foi discutido, né, com os nossos governadores, foi discutido em reunião do presidente com os ministros hoje pela manhã, mas a posição do governo continua a ser aquela que está preconizada. Né? Estamos mantendo o isolamento e o distanciamento social. Seguimos com a pergunta da jornalista Sara Rezende, da TV Globo, sobre fechamento de divisas e coronavírus. Por favor, Sara. Boa tarde, vice-presidente. O Amazonas, né, o governador Luiz Romindo, ele suspendeu o transporte fluvial de passageiros. E no Acre, o Bradson, né, Cameli, também solicitou a Brasília a suspensão do transporte coletivo na principal BR, na Rodovia Federal de Acesso ao Estado, que é a 364. O governo federal já respondeu a essas solicitações de apoio a fechamento de divisas e como vai ser essa situação diante desse atrito que está havendo entre governadores e o presidente Bolsonaro? Obrigada. Obrigado pela pergunta, Sara. Amanhã de manhã, o ministro Braga Neto, né? Vamos lembrar que a Casa Civil, ela gerencia o gabinete de crise nessa questão aí do coronavírus. Ele está realizando uma reunião com os representantes dos ministérios, né? E também, né, ouvindo os governadores dos estados, para que se defina um planejamento comum, vamos dizer assim, restrições comuns, né, de modo que seja assegurado em todo o Brasil o fluxo logístico. Né? Vamos lembrar que se a gente fecha rio, fecha rodovia, e aí eu não consigo chegar com remédio, eu não consigo chegar com vacina, né? Eu não consigo chegar com teste, né, nas regiões que são necessários que esses insumos cheguem. Né? Além de, obviamente, com a produção de alimentos, que ela não pode parar porque as pessoas têm que comer. Então, esse assunto está na mão lá da Casa Civil. Né? Essa questão entre governadores e o presidente da República, isso faz parte da política. Né? A política, ela muitas vezes nos coloca em polos opostos, mas a minha visão é muito clara. A minha visão é que existe hoje um ambiente de cooperação entre os governos estaduais e o governo federal, porque nós temos que estar unidos o tempo todo, tá? Na busca da solução e de como vencer essa epidemia com o menor dano possível, não é, à nossa população. Então, essa reunião de amanhã, ela vai propiciar um alinhamento entre os diferentes decretos, né, que os diferentes governos estaduais realizaram, e foi pedido pelos próprios governadores. Os próprios governadores pediram isso. Ok? Seguimos com a pergunta do jornalista Wellington Lopes, da Rede Amazônia, sobre desenvolvimento sustentável. Wellington, por favor. Está aí ele. Boa tarde, vice-presidente. O senhor já falou um pouquinho sobre ciência, desenvolvimento sustentável. Eu gostaria de aprofundar nessa questão, né?
apesar de abrigar lá uma biodiversidade que pode ser sustentavelmente convertida em produtos variados, produtos acabados de alto valor agregado, como fármacos, só para a gente citar aqui um exemplo, a Amazônia tem esse potencial pouco explorado. Falta investimento robusto em ciência e tecnologia e há pouca organização nas cadeias produtivas locais. Famílias extrativistas acabam se beneficiando muito pouco do que produzem, a geração de emprego e renda ficam muito abaixo do que poderia ser e os crimes ambientais acabam ganhando espaço. Gostaria de saber se o senhor concorda com esse cenário que eu descrevi aqui e se o senhor tem ideia de como enfrentá-lo. Numa resposta separada, mas ainda nesse contexto, se o senhor puder tecer um comentário sobre exploração de recursos em terras indígenas, eu agradeceria. Muito obrigado pela pergunta, Wellington. O Conselho da Amazônia ele tem uma tríplice missão, né? Que é a de proteger, preservar e desenvolver. A questão do desenvolvimento, né? E obviamente quando se fala em desenvolvimento da região amazônica, falar em desenvolvimento sustentável, seja até um pleonasmo, né? Porque o desenvolvimento lá só pode se dar dessa forma, uma vez que nós temos que preservar esse patrimônio que é a floresta amazônica. O que a gente observa, né, e o cenário que foi colocado pelo Wellington, é o cenário que nós viemos encontrando ao longo dos últimos tempos. Se fala muito sobre isso e se age pouco. Então, na minha visão, é o maior desafio do Conselho. O grande desafio do Conselho é realmente que a gente consiga, não é, implementar políticas públicas, política de Estado, independente do governo que esteja presente no momento, para que, utilizando a riqueza da biodiversidade da Amazônia, a gente consiga ter uma produção em escala que beneficie, não é, essas pessoas que vivem na região. Vamos lembrar, é uma região que corresponde a praticamente quase 60% do nosso território, mas tem pouco mais de 10% da nossa população. Ou seja, uma população extremamente espalhada, uma densidade demográfica baixíssima. Não é? E como é que se atinge essas pessoas? Não é? Como é que essas pessoas têm condições de desenvolver uma atividade econômica que lhe dê um sustento, que lhe dê uma renda, sem ter que se dirigir para um grande centro e terminar sendo favelizada nas vizinhanças ali das capitais estaduais? Então, esse é o nosso grande desafio, né? É o desafio maior que nós temos que enfrentar. E aí, a questão do financiamento, né, não só para a pesquisa, mas também como para a produção em escala, é extremamente fundamental. Então, considero isso um ponto extremamente desafiador, é o grande desafio do Conselho. E em relação à exploração da terra indígena, não é, a nossa Constituição, ela, desde 1988, prevê que o Congresso Nacional colocará uma legislação a respeito de como se pode explorar a terra indígena ou então não se pode. O governo do presidente Bolsonaro apresentou uma lei para isso. Está lá no Congresso, então compete agora aos nossos representantes eleitos, não é, que discutam esse assunto, não é, e coloquem limites ou aumentem, vamos dizer assim, abram o leque para aquilo que pode ser explorado. Agora, não podemos continuar a deixar o indígena numa situação segregada, numa situação em que ele seja um ser dependente do Estado, porque ele não pode explorar minimamente alguma coisa da sua terra. Encerrando a nossa entrevista coletiva com o senhor vice-presidente, teremos a pergunta da jornalista Thalita Fernandes, da Folha de São Paulo, sobre orientação sobre o coronavírus. Por favor, Thalita. Acho que a Thalita está mais... Tem mais uma jornalista inscrita aqui. Será que é possível? A Thalita não está aí. Prossiga com a
a próxima inscrita, por favor. Por favor. Tudo bem? O senhor falou que o discurso do governo é um só, só que o presidente ontem defendeu o isolamento de pessoas do grupo de risco, enquanto o Ministério da Saúde e a orientação da OMS é para isolamento de todos. O senhor defende isolamento só desse grupo ou o isolamento ele tem que ser um afastamento social para todos? Obrigada. Existe uma discussão no mundo de hoje, né, entre o isolamento horizontal, que é o que nós estamos vivendo, né, e o isolamento vertical, que são aquelas pessoas que pertencem ao grupo de risco e, óbvio, né, as que têm convívio com elas, né, permaneceriam, né, nas suas residências e, consequentemente, não estariam na rua exposta, né, a essa epidemia, né? A minha visão, por enquanto, é que nós temos que terminar esse período, não é, que nós estamos em isolamento, esse período de 14 dias, né, para que haja uma calibragem da forma como está avançando, não é, essa epidemia aqui dentro do nosso país, e a partir daí se possa gradativamente ir liberando as pessoas dentro daquelas atividades que são consideradas essenciais para que a vida vegetativa do país prossiga. Essa é a minha visão. Encerrando agora com a última jornalista inscrita, por favor, apresente sua pergunta. Se é que tem. Confirmada. Senhoras e senhores, está encerrada a entrevista coletiva com o senhor vice-presidente da República. Agradecemos a participação dos veículos de comunicação social que se fizeram presentes com jornalistas aqui. Uma boa tarde. Agradeço aí a todas e a todos, né, pela qualidade das perguntas, né, e contamos com cada um de vocês na divulgação das atividades do Conselho da Amazônia. Muito obrigado. Mission accomplished.